Olá, espero que todos estejam bem. Muito bom, como eu sempre digo, estarmos aqui novamente, no estudo do Livro dos Médiuns, no estudo da doutrina dos espíritos. Nós estamos encerrando mais um ano, onde compartilhamos nossas experiências, compartilhamos os nossos conhecimentos, pequenos, mas espero ter auxiliado a todos vocês. Ainda esse ano, esse mês, passaram por aqui outros expositores, dando complemento aqui nesse item, aqui do Livro dos Espíritos, que estamos aqui no capítulo 26, né? Aonde hoje nós vamos estar falando com vocês na questão 294. Se nós devemos estar aí questionando aos espíritos perguntas sobre a saúde, na questão 293, e na 294 nós vamos conversar hoje sobre as invenções e as descobertas. Se nós devemos estar aí perguntando para os espíritos. E como deveríamos estar fazendo esse questionamento? Para que a gente faça, nós temos que estar aí evocando os espíritos, não é isso? E podemos evocar os espíritos, qualquer espírito. Nós já passamos esse tema nos inconvenientes da mediunidade aqui no Livro dos Médiuns. Então, nós sabemos que não é qualquer espírito que eu posso estar evocando, principalmente dentro do meu lar. Eu não sei quem eu estou chamando, não é? Eu posso ter um amigo, um parente, mas eu não conheço essa pessoa por dentro. Ah, mas meu pai eu conhecia o espírito, conhecia seus pensamentos profundos, nós o amávamos e vamos continuar amando. Mas será que essa pessoa está em boas condições hoje de me auxiliar? São cuidados que eu tenho que ter antes de fazer evocações. Eu tenho que ter confiança. Para que eu tenha confiança, eu tenho que conhecer a doutrina dos espíritos. Então, estar em total ressonância o conhecimento junto com a experiência que eu desejo fazer. Correto, gente? Como nós sempre fazemos, vamos aqui começar esse nosso estudo com a prece, né, de abertura, pedindo sempre aos bons espíritos que nos auxiliem, pedindo ao Criador da vida condições de estarmos colocando aqui o que os espíritos da codificação deixaram. Nós aqui não fazemos nada que não esteja dentro da codificação. Apenas ampliamos as nossas ideias. E que o Mestre Jesus, juntamente com o nosso protetor, possa estar conosco hoje, mais uma vez, compartilhando, através de nós, esclarecimentos que irão nos auxiliar a termos posições flexíveis e melhores. Como tratar nossos irmãos desencarnados, que estão aqui junto conosco. Então, Kardec aqui, ele questiona nessa questão 293 do Livro dos Médiuns. Se os espíritos podem dar conselhos para a saúde,
que vocês acham? Podem ou não? Mas vejamos o seguinte, antes de vermos a total resposta aqui. No decorrer do nosso estudo, nós já tivemos conhecimento que existem espíritos ignorantes e sábios. Entre os espíritos, aqueles que conhecemos, aqueles que nós temos intimidade, mas existem diferenças que nós temos que nos atentar. Então, é crucial a gente ter o discernimento e verificar a origem e a qualidade dos conselhos que nós recebemos. Então, principalmente os conselhos relativos à nossa saúde. Quando a gente questiona, principalmente, como os remédios, os tratamentos, esses conselhos, eles devem ser recebidos com extrema prudência. Extrema prudência e bom senso. Eles não substituem a medicina convencional, porque a responsabilidade do nosso corpo físico pertence a quem? Quem está ocupando esse corpo? Nós, espíritos. Ele é a nossa ferramenta de trabalho. Então, nós não devemos jogar essa responsabilidade para os espíritos, ou devemos? Certo? Então, vejamos então que os conselhos relativos à nossa saúde, eles devem ser bem posicionados. Com muita prudência, como eu já disse. Eles não substituem a medicina aqui da Terra. Os espíritos superiores, geralmente, os espíritos superiores, eles se limitam a indicar a causa espiritual da doença. Muitas vezes ligada às nossas próprias imperfeições morais ou algumas obsessões que nós adquirimos. Esses espíritos, eles sugerem a todos nós a prece ou a mudança dos nossos hábitos morais como caminho para a nossa cura. Em vez de prescrever tratamentos materiais específicos. Não é isso que a espiritualidade maior faz com a gente? Esses espíritos também, eles desaconselham a transformação do médium em um agente de consulta. Nós não somos curandeiros. O que pode levar a abusos e mistificações. Então, nos atentamos às perguntas aí que nós fazemos aos espíritos, principalmente sobre as nossas doenças. Porque, dependendo da pergunta, ela poderá nos levar a abusos e mistificações desses espíritos. E poderão nos prejudicar. Então, a gente vê que, vamos enfatizar aqui, que a importância de todos nós aliarmos a ajuda espiritual com a prece, com a nossa reforma íntima e os passes ao tratamento médico convencional, usando sempre
o raciocínio e o bom senso, para evitar que enganos como esse, o charlatanismo, possa estar aí fazendo parte da nossa vida. Correto? Kardec, ele é claro aqui em seus questionamentos. Ele pergunta se os espíritos podem dar conselhos. Aqui, o que a espiritualidade responde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso, dela se ocupam com boa vontade. Os espíritos nos auxiliam na nossa saúde. Mas, como há entre eles, os espíritos, ignorantes e sábios, não convém, mas por isso, do que por outra coisa, dirigir-se ao primeiro que chega. É o que eu falei. No momento que a gente evocar, precisamos estar sabendo com quem estamos falando, para não sermos ludibriados. E ele continua, Kardec, perguntando, em se dirigindo ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo obter um bom conselho? O que vocês acham? No momento que eu desencarno, eu continuo sendo a mesma coisa? Só porque eu desencarnei, eu vou virar um gênio, do nada, sem nenhum trabalho, na erraticidade? Vocês acreditam nisso? Olha o que os espíritos respondem. As celebridades terrestres não são infalíveis e têm, frequentemente, ideias sistemáticas que não são sempre justas. Então, veja, no momento que essas celebridades, nem sempre eles estão com a razão. O que eles falam é um sistema de compreensão deles. E das quais a morte não as livra imediatamente. Ou seja, se uma dessas celebridades for orgulhosa, né? Ainda estiver muito ligada à condição terrestre, temos que nos atentar a isso também. Não vai mudar de uma hora para outra. A ciência terrestre tem bem pouco de coisas em comparação com a ciência celeste. Então, a ciência do mundo espiritual é um pouco diferente, é bem diferente da ciência daqui da Terra. E ele continua aqui, e só os espíritos superiores têm essa última ciência. Então, os espíritos superiores têm mais condição de nos esclarecer sobre as nossas necessidades físicas que passamos aqui no planeta em que nós estamos reencarnados. Então, vocês vão continuar lendo aqui, né? Senão a gente vai acabar com o nosso tempo aqui. E terminando aqui, o espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na Terra, se não progrediu como espírito. Então, ao questionarmos sobre as nossas enfermidades, esse espírito que nós estamos questionando, quando ele desencarnou, se ele não continuou aprimorando os seus conhecimentos, o que ele sabia, hoje, talvez não tenha mais a mesma condição para a nossa cura. Porque ele não progrediu na erraticidade. Até isso, nós temos que prestar muita atenção quando a gente faz esses tipo de questionamento aos espíritos.
Não é verdade? E aqui, como eu coloquei lá na frente, o sábio, tomando espírito, reconhece seus erros científicos. Veja só, um médico que era cirurgião, através dele, por falta do conhecimento, desencarnou alguns espíritos. Porque ele desencarnou, vocês acham que ele vai reconhecer o erro dele ou não? Claro que ele irá reconhecer. Aqui diz os espíritos, né? Se ele tiver bastante desmaterializado da matéria e tiver elevado a sua condição, não tiver mais vaidade com ele. Então isso poderá estar acontecendo. Senão, ele vai conservar alguns preconceitos dos quais estava imbuídos na Terra. Ele não vai mudar só porque ele desencarnou. Certo, gente? E aqui nessa questão também é muito interessante. Nesse item 27 aqui da questão 293. Aqui Kardec pergunta se um médico ele poderia evocar algum de seus clientes que tinha desencarnado, procurando ali com esclarecimento sobre a causa da sua morte, sobre as faltas que ele pudera ter cometido no tratamento. Se ele poderia adquirir assim um aumento da sua experiência. Então ele pergunta, né? Um paciente meu que desencarnou, eu posso estar perguntando mais alguma coisa sobre a causa do seu desencarne ou coisa desse tipo? Os espíritos respondem que sim, que poderia perguntar. E isso seria muito útil, sobretudo se fizesse assistir por espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Então, se fosse um doente que tivesse o esclarecimento desta matéria, a gente poderia perguntar e eles iriam nos auxiliar muito, né? Mas para isso seria preciso, mesmo com a resposta de um espírito que nós achássemos esclarecido, aqui ele coloca que seria preciso que a gente fizesse um estudo de um modo muito sério, assíduo, com um objetivo humanitário e não como meio de adquirir, sem esforço, e saber e obter aí fortuna. Então, gente, pensemos aí que tudo tem que ter uma necessidade para fazer esse confrontamento com os espíritos. Então, não é porque era paciente dele, que foi ele que fez ali o atendimento ou uma cirurgia que desencarnou, que as suas respostas teriam que ser exatas à primeira vista. Teria que se fazer uma investigação. Tudo tem que se investigar. Correto, gente? Então, a gente está vendo aqui na 294 também, que aqui os espíritos vão questionar sobre invenções e descobertas.
Vocês acham mesmo que aqui quando Kardec pergunta nessa 294 que os espíritos podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas? O que vocês acham que os espíritos responderam a Kardec? Aqui ele fala que a ciência é a obra do gênio. Não deve adquiri-la senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Por que é que vocês acham que os espíritos responderam isso? Gente, seria fácil eu ter um conhecimento, digamos, sei lá, de alguma parte do corpo aí, eu me especializar como uma cirurgiã, cardíaca aí, e estacionar nesse aprendizado, e qualquer necessidade que eu tivesse, eu ia perguntar para os espíritos, não ia mais querer estudar. Eu tenho os espíritos aí para questionar, para que eu vou estudar? Não é verdade? Então, a coisa não funciona desse jeito. Os espíritos não estão aqui para serem meus funcionários. Mesmo porque eu poderia estar aí atraindo espíritos de uma categoria inferior. Então, os espíritos não estão aqui para isso. Para ficarem aí respondendo esse tipo de questão para nós. Eles estão para nos auxiliar a ir buscar o trabalho para as nossas realizações. E aqui ele coloca assim, se fossem os espíritos que tivessem que falar tudo para nós, que mérito nós teríamos? Se não interrogar os espíritos para que tudo a gente tivesse conhecimento. Ele coloca interessante, todo imbecil poderia tornar-se sábio a esse preço. Correto. Sem esforço nenhum. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Depois, a outra consideração, a de que cada coisa deve vir a seu tempo. E quando as ideias estejam maduras para recebê-las, se o homem tivesse esse poder, transformaria as ordens das coisas, fazendo crescer os frutos antes da época. Ou seja, quando os espíritos colocam para nós uma instrução de uma descoberta na ciência, é a hora certa dessa descoberta ser colocada. E para um médium também que já esteja preparado para passar essa descoberta. Que nós não esqueçamos que nós somos ferramenta dos espíritos. E para que o espírito tenha uma boa ferramenta, faça um bom trabalho, ele tem que ter uma boa ferramenta para realizar o seu trabalho. O que é ser uma boa ferramenta? É ter dentro de nós o conhecimento que eles possam estar usando e ampliando para que eles possam estar realizando um bom trabalho. E ele coloca uma observação aqui, ainda na 294, no item 28. Deus disse ao homem, tirarás teu sustento da terra com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição na qual está nesse mundo. Ele deve progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Se as coisas lhe fossem dadas todas prontas, de que serviria sua inteligência? Seria como o escolar do qual um outro faria o dever. Então, Deus nos deu
a inteligência para o espírito como um dos seus maiores atributos, para que a gente a use. Senão a gente vai ficar igual aquele colega da escola que pede para a gente fazer a prova para ele. Quem que aprendeu? Não é? Se a gente evoca um espírito com essa finalidade, a gente vai evocar o espírito correto, que nós acreditamos que ele já saiba a resposta para nós. Mas o que nós estaríamos fazendo aí? Nos auto-enganando. O trabalho não é dele, ele já sabe. Somos nós que temos que ir lá e buscar. Não que eles não possam nos intuir. Eu vou, estudo, aí eu evoco um espírito que tem esse conhecimento e ele pode melhorar as minhas ideias. Mas não dá para mim gratuitamente, sem esforço nenhum. Aqui e nós estamos falando aqui de invenções e descobertas. Aqui ele fala, na 29, o sábio e o inventor jamais são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Claro que são. Mas os espíritos falam que isso aqui é diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram um homem capaz de conduzi-la. É que eu acabei de falar para vocês. Eles inspiram as ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito. Por quê? Essas ideias é preciso que as elaborem e as execute. Então, o médium já tem um certo conhecimento, ele é a ferramenta. Então, os espíritos o usam para quê? Ele está na matéria, é ele que vai ter que elaborar. E aí ele vai estar aí auxiliando os espíritos e também sendo auxiliados por eles. Então, encerrando aqui, a gente não deve se deixar levar pela curiosidade ou ambição em um caminho que não é o espiritismo e que resultaria para mais ridículas mistificações. O que ele está querendo colocar aqui? Esse negócio da gente questionar os espíritos, nós precisamos realmente ter cautela e saber quem eu estou chamando, para que não venham espíritos mistificadores para responder os nossos questionamentos. E aí a gente vai ficar numa situação bem mais desagradável, não vai? Quando a gente não sabe com quem eu estou falando, porque eles podem nos enganar. A gente fazer uma pergunta e eles podem nos enganar. E a gente, como não tem o conhecimento, acreditar e acabar se metendo aí numa confusão, sendo obsediados, chegando à fascinação por conselhos indevidos daquele espírito. Então vamos nos atentar aqui nesse tema que Kardec está aí nos oferecendo, principalmente sobre a nossa saúde, que precisamos desse corpo para estarmos aqui, e procurar o conhecimento para que a gente tenha o entendimento de fazer uma diferença entre espíritos sérios, espíritos superiores e espíritos brincalhões, que poderão estar conosco através de uma evocação, continuar conosco, nos enganando, e nós sermos aí presa fácil de enganos. Eu espero ter auxiliado um pouquinho, que se tiver alguma dúvida, que vocês possam estar indo aí no grupo do WhatsApp, serão bem recebidos, nos auxiliando a ter um entendimento maior. Me despeço aqui, um fim de ano com muita alegria, muito companheirismo, muito amor na vida de cada um de vocês.
e que o próximo ano possamos dar continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Até a próxima!